De volta aqui no canal, gente. Para falar de Grêmio tem temas importantes, tem informações exclusivas para a gente tratar aqui nesse vídeo sobre alguns dos jogadores que foram pauta no dia desta quinta-feira do Grêmio. A Aravena indo para os Estados Unidos, valores, detalhes da negociação, a nova polêmica de Cuéllar, que está afastado pelo Grêmio até segunda-feira, e a Musso, o jogador tem um plano especial no próximo mês dentro do Grêmio, e eu vou explicar em detalhes essa situação aqui para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like nesse vídeo aqui para valorizar o trabalho, né? Considere-se também um membro do canal, tornar-se membro do canal. Aqui embaixo tem o botão para se inscrever, para virar membro, e todo mês o membro sorteado vai escolher um item na loja DeFi. Essa bola aqui é lá da DeFi, por exemplo, uma bola profissional, mas tem vários outros artigos esportivos. Beleza? O valor é merrequinha, uma barbada. Vamos lá, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre o Musso, tá? Porque o Musso, ele virou assunto, especialmente nessa semana, por dois temas, né? Pela questão do visto de trabalho dele, que não havia sido renovado, e não foi possível que ele fosse utilizado no fim de semana. Aliás, a atualização aqui tá tudo certo. O Grêmio recebeu a confirmação do Ministério da Justiça de que o visto de trabalho do Musso foi renovado e ele está apto para jogar contra o Juventude. E o outro tema, o outro ponto que chamou a atenção sobre o Musso nos últimos dias é o fato de que ele é adepto de uma religião, seguidor, né, de uma religião que ele é muçulmano, e a partir daí ele precisa cumprir o período do Ramadã. E isso é algo que vem chamando a atenção, né, especialmente porque é algo que não é habitual aqui do Brasil, né, do Ocidente, de um país que tem muitos cristãos, enfim, que não tem a região muçulmana como aquela principal, e não é habitual, né, do nosso dia a dia que isso aconteça, pelo menos na maioria das pessoas. E aí eu fui consultar algumas informações para explicar para você que está acompanhando esse vídeo o que isso afeta na rotina do Musso, né? Porque tem muitos senso comum, né? Tem muito senso comum em relação a isso. Então eu queria buscar a informação para explicar o que é esse período e como isso afeta o dia a dia do treino do Grêmio, o dia a dia do treino do Musso, o que pode impactar para o jogo contra o Juventude. O Ramadã, para quem não sabe, vou explicar rapidamente, é o mês sagrado do calendário islâmico, né, da religião muçulmana, e isso significa que dentro desse período, que nesse ano vai de 17 de fevereiro até 19, 20 de março, nesse um pouco mais de um mês, aqueles adeptos da religião precisam adotar o jejum, a oração, a caridade. Então eles não podem comer ou beber água, ingerir líquidos, nos períodos em que o sol está aparecendo, ou seja, desde que o sol nasce até quando o sol se põe. E isso é importante porque isso é um período grande de horas no dia, e isto impacta na condição fisiológica de um jogador de alto rendimento, né? Então o Grêmio já tem uma base de trabalho com o que foi feito no ano passado, quando o Musso, logo que chegou aqui, também passou por esse período. A gente até não se aprofundou, a gente como imprensa, né, sobre esse tema, mas agora eu tenho mais detalhes aqui para trazer para vocês e traçar um paralelo assim de como seriam 24 horas do Musso dentro desse período, tá? O Musso, ele precisa comer, fazer uma refeição de manhã muito cedo, antes do sol nascer, então ali por 6 horas da manhã no máximo, tem que comer carboidrato, tem que comer proteína, e assim, esses itens, né, o carboidrato e a proteína, esses alimentos de longa duração no organismo, né, que deem uma sensação de saciedade durante o dia. Porque, vamos lá, né, o cara vai comer 6 horas da manhã e vai, sei lá, vai comer de novo às 7 horas da noite. Né, e dentro disso vai fazer um treino forte, vai ter mais algumas horas sem poder se alimentar ou ingerir bebidas, ou por opção, né, não é que não vai poder, por opção não vai fazer isso. Então é uma alimentação totalmente diferenciada no início do dia. O jogador passa por um treino que muda em termos da carga, né, ele vai fazer treino de força, ele vai fazer os trabalhos, mas com uma carga menor para guardar a intensidade do atleta para os jogos. Então, durante esse um mês aí, isso vai ser adotado no dia a dia do Grêmio, e isso é uma prática comum em todos os lugares, né, onde há jogadores que são seguidores da religião muçulmana e são participantes, aí, vamos dizer assim,
do Ramadã. E o Amuso, além disso, né, a maior preocupação com ele, com todos os demais jogadores que têm essa religião e praticam o Ramadã, é que a recuperação ela fica mais difícil, né? Porque o jogador passa um tempo muito grande sem comer, sem repor energias importantes logo após um treino, por exemplo. Vamos lá, o Grêmio treina de manhã, de tarde o Amuso tem que dormir. Ele tem que recuperar porque ele acordou mais cedo do que o habitual para comer, né? Então o sono dele já está diferente, está prejudicado de certa forma. O jogador, durante a tarde ali, dormiu, não pode levantar e fazer uma outra atividade, né? Tem que ficar num ambiente climatizado, evitar de suar, porque o suor é perda de líquido. Então tudo isso alterna essa rotina do Amuso. Eu dei mais detalhes lá nos Setoristas, lá no canal do JB, para quem quiser assistir, mas em resumo, tá? A maior preocupação é o atleta não come do mesmo jeito, não se hidrata do mesmo jeito e faz muitas refeições em horários diferentes, né? Muito cedo e depois que o sol se põe tem que fazer 4 refeições pelo menos para recuperar o tempo perdido. E isso é uma preocupação, um ponto de atenção. Mas o Amuso, ele disse, né, numa entrevista que deu ao Rodrigo Oliveira no ano passado, que passou o Ramadã tranquilamente pelo Grêmio no ano passado. Então a tendência é que isso se repita se nada diferente acontecer. Mas existe uma preocupação com perda de resistência dos atletas que passam por esse período, porque eles fazem treinos diferentes, com alimentação e recuperação diferentes, e há uma dúvida na literatura da medicina esportiva, tá? Se isso pode aumentar ou não risco de lesão, né? Porque em alguns lugares aumenta, especialmente nos países do Ocidente, né? Onde não há aquela mudança de horário dos treinos, como lá nos países árabes, em que os treinos são passados para a noite, aí os atletas mudam toda a rotina em virtude do Ramadã. É diferente no caso do Ocidente, em que não há toda essa alteração, né? Os atletas é que se adaptam para isso. Beleza? Fica essa curiosidade para vocês, acho que essa informação vale, porque não é sempre que a gente tem isso, né? Uma cultura diferente, tá aí a explicação para vocês. Vamos falar sobre o Aravena. Ele está indo por empréstimo para o Portland Timbers dos Estados Unidos, e isso vocês já sabiam, né? Que eu acrescento aqui, ó, empréstimo de 1 ano, então até o fim de 2026, está confirmado isso, e existe uma opção de compra. A opção de compra, ela está estipulada em 50% dos jogos e $1,5 milhão, tá? Essa é a opção de compra. Esse 50%, eu estou tentando confirmar esse último detalhe, tá? Isso deve ser uma obrigação de compra. Ou seja, se ele jogar os 50% dos jogos, o Portland Timbers tem que comprar. Se ele não jogar 50%, o Portland Timbers pode comprar. É diferente, sabe? Opção de compra pelo mesmo valor. Eu não tenho a confirmação aqui, e é a última coisa que me falta, se o Grêmio recebe algum valor agora pelo empréstimo ou não. Assim que eu tiver essa confirmação, trago no detalhamento para vocês. Para fechar esse vídeo, o Cuéllar. Mais um caso que está repercutindo aí, porque o Cuéllar foi liberado pelo Grêmio dos treinos até segunda-feira, tá? Ele voltou do Rio de Janeiro, voltou da folga, lá do Carnaval da Sapucaí, que vocês viram todos aquele vídeo, e ele se apresentou no Grêmio e apresentou sinais de virose. E foi diagnosticado com esse quadro de virose, foi liberado, vai ficar afastado então dos treinos, né? Quinta-feira, o dia de hoje, sexta, sábado e domingo. Então não vai treinar, provavelmente não viajaria a Caxias do Sul, né? Porque ele não vem sendo relacionado, mas além disso não vai nem treinar, tá? O Grêmio entende que isso é um quadro de virose, né? Não tem muito o que fazer, o jogador está sujeito a isso. E o Monsalve, que estava com o Cuéllar, ao menos até agora, não apresentou nenhum sinal, né? A virose geralmente é bastante contagiosa, mas o Monsalve até o momento não apresentou nenhum sintoma, está à disposição para jogar no final de semana. E aí, para quem pergunta, bom, mas agora o Grêmio vai rescindir com o Cuéllar, como é que é? O JB trouxe uma informação importante, o Grêmio deve R$4 milhões ao Cuéllar do ano passado ainda, né? Então tem que resolver essa situação. E além disso, se a gente for fazer um cálculo rápido, né, o salário dele é de R$1.200.000 por mês. Se a gente for levar até o fim do ano, mais 13º salário, férias, bota esses 4 milhões aí junto, olha, o Grêmio vai ter que pagar um valor superior a R$15 milhões, para mais até, talvez até mais próximo da casa dos 20, né? Se a gente levar tudo isso nesse bolo para rescindir o contrato do Cuéllar. Ele não quer rescindir, então ele não quer abrir mão, porque ele acha que é um último, quem sabe, grande contrato da vida nesses valores. Ele entende que ele está à disposição fisicamente, é uma opção técnica do Luiz Castro não utilizá-lo,
Então o Grêmio está embretado com essa situação. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like, deixa uma opinião, deixa um comentário aqui que eu tô lendo todo mundo. Valeu?